Olá, uma boa noite a todos. Tá aqui aguardando o Guilherme entrar para conversar hoje na live, né, sobre os desdobramentos do coronavírus. Ou seja, quais são as implicações principais do direito, né? E aí, boa noite, Letícia. Boa noite, pessoal. Peço desculpas aqui pelo atraso. Eu acho que o áudio tá bacana. Se puder fazer um movimento aqui, né? Eu vou conversar hoje com o Guilherme Saraiva, né? Ele é executivo, diretor, na melhor dizendo, da Sucede Cursos Online. E a gente vai tentar trazer com vocês aqui uns pontos importantes sobre essa perspectiva do coronavírus, né? Mas num aspecto puramente, né, jurídico e também realista. O Guilherme aceitou aqui a participação. Vou esperar ele aqui entrar. E aí, Guilherme, E beleza? aí, amigo, tudo bem? Como é que tá Cara, aí? Tudo certinho? tudo certinho. Qualquer coisa, coloca o tema aí da live e É fixa verdade. Deixa eu fixar por aqui. enquanto. Que aí a galera que vai entrando já vai falando, já vai fazendo. E aí, tranquilo? Achou teu fone? Beleza, velho. Aí. Ei, meu irmão, deixa eu Simbora, dar fixar aqui. continuidade Agora. ao nosso podcast, né? Futurologia para amadores presentes. Aí tá É certo. isso, é isso. Vamos ter que gravar mais um episódio. Já se convenceu já que vai ter mais um episódio disso? Totalmente, velho. Totalmente. O que a gente falou, você já veio de uma perspectiva completamente distinta, né? E por enquanto que você estava antecipando essa questão econômica, aí eu vejo como eu mudei a opinião quanto a isso. Falo, rapaz, a gente tem que falar hoje, tá falando hoje sobre coronavírus, 1 de abril de 2020, viu? Exatamente, a gente vai ter que falar sobre isso. E é bem legal, porque é legal, né? Eu sempre tenho muito cuidado, porque às vezes a gente fala É, com entusiasmo de uma coisa, porque a gente estuda o negócio, né? A gente quer dar uma opinião bacana, quer conversar com o pessoal, mas sempre ciente das complicações que exigem o tema. E de lá para cá, já mudou muita coisa, né? Você vê, a China saiu de uma primeira grande onda, parece que tem possibilidade de entrar numa segunda. Os Estados Unidos, que estava apresentando uma curva para baixo, voltou para uma curva para cima abissal, já passou o número de casos da China. Nova York está o epicentro da coisa lá, né? verdade. Itália e Espanha parece que chegaram no pico, mas a gente ainda não sabe. E o pior é o que parece que está acontecendo, né? Na Índia, chegando finalmente na Índia, que era até uma coisa estranha, né? Eu acho Uhum. que a gente já começa por aí, se quiser, antes da gente entrar nos aspectos jurídicos, mas uma coisa. Tem muita coisa sobre coronavírus aí, galera. Então a gente não é infectologista, nós somos grandes, Importante. não somos médicos, nem nada disso. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre aspectos relacionados a estudos, né, decorrentes dessa quarentena e um pouco sobre aspectos jurídicos decorrentes do coronavírus, né? Tem vários impactos jurídicos aí no direito penal, tributário, administrativo, MP saindo, está saindo legislação Todo toda hora dia. sobre isso, impacto também nos aluguéis, enfim, é mais sobre isso. Mas assim, o que é difícil nessa curva toda é que, por exemplo, você pegar a Índia, né, que é bem ao lado ali, muito próximo da China, e não tinha tido um pico até então. E aí a quarentena da China, não sei da Índia, não sei se você viu, foi decretado 4 horas antes, assim, anunciaram na TV 8 da Anunciaram, né? noite, meia-noite fechou tudo, e aí você começa a ver o vídeo da galera batendo lá com pau nos caras na moto. E esse é o grande risco, né? Agora, acho que, se eu não me engano, tem 19 países na África que já reportaram morte por Covid. Aqui no Brasil, essas duas primeiras semanas de abril são bem, pelo que o Ministério da Saúde, pelo que os infectologistas têm falado, são 2 semanas bem importantes para ver qual é o desdobramento. E parece ter chegado nos países em desenvolvimento, né? À exceção É da verdade. Rússia, que é um país que fechou as fronteiras com a China mais rapidamente, que a gente também não tem muita noção dos dados reais. Na Índia parece ter pego, enfim. E aí a gente aqui não sabe, né, cara? Daqui a 2 semanas a gente pode estar falando um outro cenário completamente diferente. Isso. Isso é importantíssimo você ressaltar, né? A limitação que a gente tem do recorte que a gente está fazendo sobre o coronavírus hoje, né? E eu É, acho que isso é muito importante. Independentemente do aspecto ideológico que você siga, quando eu acho que o Bolsonaro fez aquela primeira anunciação, na terça-feira todo mundo queria matar ele, era um louco, não estou defendendo ele aqui de jeito nenhum, né? Nós estamos manifestando que na quarta-feira todo mundo já ficou, poxa, mas será que
tem que ter um marco temporal, a gente tem que acabar também, né? E aí na quinta-feira as pessoas já começaram a saltar sobre esse tema de isolamento vertical, horizontal. Então, eu acho que eu nem estou defendendo, estou falando só o simples fato de a gente mudar de opinião, né, diante dos acontecimentos que estão acontecendo. Acho que isso é normal. Né? E até o Nietzsche ele tem uma frase de efeito que ele fala sobre isso, né? Fraco são os homens que têm convicções fortes. E aí nem é no que tange a conhecimento, mas é aquela convicção que você não muda de jeito nenhum, que você não para analisar o contexto que você está inserido. Eu acho que isso é bacana a gente discutir sobre isso também. É porque, na verdade, o Brasil hoje polarizou até Big Brother, né, cara? Eu Isso, particularmente totalmente. não vejo, mas assim, como eu tenho o Twitter e você também, a gente vê que as pessoas brigam e Totalmente. colocam esquerda e direita até no Big Brother. Então, imagina quando uma doença, algo assim. Então, Isso. eu cheguei a ver muita coisa relacionada a isso. Eu acho que a discussão é salutar porque ela, de fato, ela tem dois aspectos. Aí, assim, galera, quem quiser mandar perguntas aí do que vocês têm dúvida, mandem bala. Vamos falar sobre estudo, cara. A galera tem te perguntado aí muito sobre estudo. Eu queria te falar, eu Totalmente, velho. queria ver se o pessoal tem perguntado assim. Eu vi gente falando comigo lá na faculdade, no grupo da Uhum. faculdade, cara, eu não tô conseguindo me concentrar em nada. Eu não consigo ficar 2 minutos em alguma coisa e não consigo me concentrar. O que você acha aí que é o pessoal ansioso? O que você recomenda aí pros alunos? Completamente, velho. Eu tô ansioso, velho, completamente. Eu acho que essa é a função também da gente vir aqui, né? Não sei como é que você tá aí, Guilherme. Você, por favor, também diga a sua. Como é que você tá sentindo, né? Como é que tá sendo o baque também aí na questão da educação, as transformações. Mas o principal é o que houve uma mudança significativa de estar emotivo em todo mundo, pela preocupação, né? Então, é óbvio que diante dessa ansiedade, eu acho que eu só quero que as pessoas se desliguem do estado pessimista, tá? Porque é aquela frase do Cortella, ele fala, bicho, o pessimista, antes de tudo, ele é um vagabundo, velho. Falava isso aqui, conversando com o pessoal, porque é muito fácil o cara, diante de um cenário, realmente, por mais que esteja alguma coisa lamentável, que a gente consegue chorar as dores das pessoas que estão, né, enfim, padecendo diante da crise, mas no sentido de que, bicho, se você simplesmente ficar sempre aguardando naquela situação de, olha, não tá bom agora não, mas também vai piorar. Então, assim, é sempre você protelando, jogando uma força maior, jogando os acontecimentos que estão diante dos nossos olhos, atrás simplesmente de um círculo vicioso de pessimismo, velho. Ser otimista é muito difícil, velho. Você tem que pesquisar, você tem que estudar, você tem que olhar, mas a gente tá tendo, né, a possibilidade de olhar para os países, de olhar realmente o que a gente precisa mudar. A gente vai falar aqui sobre todos os direitos, os impactos que teve em várias áreas de direito, e acho que já serve de uma pontinha, né, para a pessoa que está em casa falar, poxa, na minha área, no meu, enfim, no meu círculo aqui está tendo um impacto sonoro do coronavírus nas pós-graduações, também nos concursos públicos. Eu acho que é um tema que vai ser estudado agora, esse estado de calamidade pública completamente. Então, eu queria saber como é que você está primeiro, antes de a gente começar a falar dos direitos aqui, velho. Não, veja, eu acho que assim como todo mundo, eu tenho dias e dias, né? A gente tem um dia que a gente acorda, beleza, vamos lá, e tem outro dia que você acorda, puta que merda de situação, né? Porque muita gente morrendo, uma situação econômica que a gente sabe que vai ser prejudicial aí por muito tempo, é, e um ciclo vicioso de estar ao mesmo tempo no mesmo lugar por muito tempo, né? Então, eu acho que primeiro é entender que vão ter dias e dias. Naturalmente, você vai acordar alguns dias bem, outros dias mais para baixo, mais ansioso, com vontade de comer uma besteira a mais. É normal, porque é aquele estresse do corpo, é a ansiedade que você tem de sair daquilo, de você se libertar, porque de fato nós estamos contra o jeito que a gente foi criado, né? Nós fomos criados para interação e nós É. estamos agora confinados, sem a conexão. Então, primeiro de tudo é entender que vai ter dia que tu vai acordar puto com tudo. Então, tem que ter um pouco de calma. Segundo ponto, e já querendo falar um pouquinho sobre o que eu recomendo aí para a galera Uhum. tentar fazer, claro, diante de todas as condições, é estabelecer uma rotina, né? Eu acho que quem mais está sofrendo é quem não conseguiu estabelecer uma rotina. Ou seja, porque muitas vezes se você trabalha fora de casa, você tem uma rotina de acordar, muitas vezes você faz alguma atividade física pela manhã, se desloca até o trabalho, é onde no momento você escuta um podcast, escuta uma música, fica no trabalho ali por 7, 8, 9, 10 horas, depois você volta para casa, quem tem filho é ali o momento que briga com os filhos, toma um banho, fica com o marido e o marido e a esposa e dorme e começa de novo, né? Quando você não tem isso,
Se você não coloca alguma rotina para você mesmo, teu dia começa a entrar nesse looping de que você fica o tempo todo procurando coisas rápidas para estimular seu cérebro. A gente tem que sempre lembrar o seguinte: nosso cérebro e nosso corpo, eles são, eles tendem ao equilíbrio, ou seja, eles tendem a querer o que é mais tranquilo para a gente. Então, se você não, o que é mais tranquilo para o cérebro Mais em casa, fácil, mais exato, é o mais conveniente, mais fácil. confortável. O que é mais tranquilo para o nosso cérebro e para o nosso corpo quando está em casa? É o repouso, é a distração. Então, se a gente não colocar e falar, sério, eu estou em casa, mas eu não estou em repouso. Você tem que conseguir ressignificar o estar em casa. E eu acho que esse é o mais difícil. É o mais Verdade. difícil, entendeu? Mas se você fizer isso, vai lá, de 9 a meio-dia eu vou estar trabalhando, porque de 9 a meio-dia eu estou trabalhando em qualquer lugar. E aí, se você conseguir se esconder num quarto, por exemplo, eu comecei a trabalhar aqui, eu estou aqui na casa, numa da casa da gente, e, pô, tem uma visão pra praia, eu gostava de ficar olhando pra praia. Aí eu falei, cara, não vai dar certo. E aí eu botei uma mesa e uma cadeira no meu quarto, onde eu não tenho visão pra porra nenhuma, tenho ar-condicionado, e ali eu fico porque eu falo, cara, mas aqui é um ambiente que me dá a sensação de que eu tô mais no meu ambiente de trabalho. Então, é isso, é tentar buscar isso. Sim. Se você conseguir combinar com seus familiares, se você tiver um quarto extra, tem gente que não tem. Se você tiver um quarto extra que você possa esconder e combinar com seus familiares, filhos, etc., para não entrar durante determinado período de tempo, eu acho que você consegue montar uma rotina para não ficar louco. Totalmente. E a ideia da rotina é a ideia das regras, então, né? Porque como a gente tá num tempo realmente de muitas relatividades, que tudo pode, tudo me é permitido, né? Então, se a gente não cria, de certa modo, uma regra, a gente não vai conseguir, né, nos estabelecer num ponto. Eu acho que isso é sensacional, velho, com certeza. E aí você começa, enfim, né, já não quer escovar o dente, já não quer botar uma roupa, né, de trabalho, é ser pijama, 24 horas de pijama. Aí não dá, bicho, aí também eu tô fora. E depois fora que é isso, cara. Você tem que condicionar teu cérebro. Entenda isso. Seu cérebro está acostumado você ficar na tua casa. Normalmente, né? Tô falando que não é para quem não trabalha em home. Quem não trabalha em home está acostumado. O cérebro dessa pessoa está acostumado a ficar em casa nos momentos de descanso e nos finais de semana, que são momentos onde você relaxa e no final de semana, além de você relaxar, você come besteira. Se você não conseguir colocar na tua própria cabeça que você tá ali, mas que você não pode simplesmente fazer isso, você vai ficar comendo besteira todo dia, porque dá vontade. Aí você nem sabe, Verdade. porra, deu vontade de comer um hambúrguer hoje. Pô, tu come hambúrguer terça-feira? Tem gente que come. Mas tá na tua rotina? Não. Por que você acha que do nada veio isso? Porque você tá em casa. Entendeu? Verdade. A Ivelise mandou aí, eu me arrumo para trabalhar em casa. Isso é uma das táticas, cara. Perfeito, perfeito, Isso é uma Vinícius, das verdade. táticas, né? E, aliás, isso aí é até uma dica que eu queria dar até para muitos dos meus funcionários lá que fazem Skype com a gente, que a galera sem camisa virou lei, assim. Tá tendo muito meme dessa história de home, velho. E, assim, Cara, é legal e tem um lado ruim também. Acho que eu vi uma pesquisa hoje também no New York Times mostrando que cerca de 40% das profissões, né, atualmente conseguem fazer home. Então ainda é algo, né, que a gente precisa avançar, porque tem certas profissões que, enfim, né, são a realidade pura e simplesmente da presença física lá. Mas, bicho, eu vamos vou entrar vir no com, direito, velho? Pra eu vou gente. vir, antes da gente entrar aí, só para falar, eu vou vir com um artigo aí. Estou Ah, preparando um artigo com uma colega de mestrado, ajudando ela numa pesquisa. A gente vai fazer uma pesquisa bem legal sobre os efeitos aí do home office. Vamos correr agora para publicar, a pesquisa já está. Vou até te mandar para ver se você manda para uma galera que você conhece também. O máximo beleza. de resposta que a gente tiver sobre home nessa época é bacana. Mas vamos Totalmente, entrar no velho. direito aí que os seguidores já devem estar sedentos. Não, é isso aí, velho. Eu concordo muito com a ideia do Jonatas, tá? Ele falou justamente essa ideia do pessimismo pra gente superar essa ideia, a gente adotar algum tipo de rotina, algum tipo de se agarrar ao que você realmente tem o seu ato de fé, ou o seu ato realmente, assim, de bem-estar social, de querer o bem do próximo. Eu acho que se a gente não se agarrar esse maior valor nosso, a gente não vai conseguir superar e vai conseguir estar sempre parado diante dessa pandemia. Eu acho que isso é um ponto essencial, né? E no direito, por onde você quer começar aí, velho? Porque dá pra gente ir pra Bora, todas as áreas. você que manda. Bom, vamos lá, para ser uma coisa bem comum aqui, direito civil, né, que você vê em todas as áreas.
Isso aí, e aí? O que a gente Direito tem de mudança? civil, a gente está vendo a perspectiva até dos condomínios, né? Você está vendo vários tipos de decisões que haveria necessidade de ter um número de pessoas muito maiores para deliberarem sobre restrição de áreas comuns. E aí você já está vendo direito civil em condomínio, contratos, consequentemente, as pessoas, passagens aéreas. A gente está vendo essa ideia, né, da pandemia do coronavírus na LGPD, na Lei de Proteção de Dados. Isso aqui é um ponto que a gente também tem que abordar lá no FPA, né? Conversar com o Daniel, isso aí, que também é um cara fera nisso. A gente também tem, acho que a ideia no direito civil sobre essa perspectiva, né, do direito de família também, que foi o que o Pablo Stoso também tratou recentemente. Então, eu vejo uma perspectiva tão ampla no direito civil da gente tratar dessa força maior que é o coronavírus, que acho que essa perspectiva da gente estar atento realmente ao que está acontecendo hoje, né? E o que é que você está vendo principalmente, assim, no direito civil? É mais a questão da lei de proteção de dados ou também nos contratos também? Não, veja, e até ter cuidado, assim, falei isso com o Felipe antes da gente começar, a gente vai ter sempre muito cuidado de falar dos impactos do coronavírus para vocês, porque tem muita coisa em projeto de lei, né? E Ah, muita coisa que talvez nem passe, que é muito oba-oba, mas assim, você tem já projeto de lei, se eu não me engano, tanto na Câmara quanto no Senado, tentando regulamentar a questão dos aluguéis, né? Eu lembro que o Freixo isso. estava tentando passar um, um projeto de lei que limitava o pagamento do aluguel em determinado percentual, impedia Isso. também a parte de despejo por determinado período de tempo, juros e multa também do aluguel. Isso ainda é projeto de lei, então é bom a gente falar, até porque isso deve ter muita repercussão antes de passar, justamente pela questão do seguinte, não é simples, né? Porque quando você protege só o locatário, você parte do pressuposto que a relação locatário-locador ela é sempre aquela onde o locador tem mais condições que o locatário. Não necessariamente isso é verdade. Porque muitos locadores, muitas vezes são senhores, senhoras, que tiveram o patrimônio delas ao longo da vida juntados para poder ter um apartamento, dois apartamentos ali para alugar no final da vida. O dinheiro delas é todo mobilizado e depende Verdade. daquela renda. E às vezes quem aluga o apartamento delas é um cara jovem de 20 e poucos anos, 30 anos, que tem condição e que vai se beneficiar. Então, E não é veja, simples a conversa, né? veja que essa ideia que você está falando é justamente sobre a vulnerabilidade, né, que a gente está discutindo. Só que essa vulnerabilidade jurídica ela vai se estender para todos os tipos de relações. Tem países dizendo que estamos vivendo um período de vulnerabilidade global. Ou seja, é justamente a ideia. Nós não conseguimos, né, prever o que vai acontecer amanhã. Então, as relações jurídicas, os dois polos estão vulneráveis também. E aí, por isso Sim. que é algo a ser discutido com muita profundidade. Bacana, velho. É porque é uma relação de dominó, né? Vamos Uhum. lá. A empresa, vamos pensar aqui, primeiro dominó. Saiu a demanda. Não são todas as empresas, tá, galera? Mas Uhum. vamos pensar numa empresa, vamos pensar assim, numa faculdade, numa escola presencial, uma escola sei lá, presencial de qualquer coisa, que não teria condições de ir para online. Essa escola ela vai parar a demanda. Vamos dar um exemplo. A demanda vai parar porque os alunos não estão indo para lá. Se ela parar a demanda, ela para de receber. Provavelmente ela não tem caixa para segurar muito tempo. E aí ela vai ter que desligar funcionários, vai ter que reduzir seus custos, etc. Um desses custos que ela vai querer reduzir é o aluguel. Muito provavelmente vai tentar renegociar, suspender ou até suspender, porque os funcionários não estão indo para lá e fala, cara, eu não estou utilizando imóvel e tal. E aí é uma cadeia. Aí o locador, ele também fica vulnerável nesse sentido, porque ele pode ter outros imóveis, ou, enfim, ter outros negócios também afetados pelo coronavírus. Então é uma cadeia sem fim. Se não só falar, e a própria pessoa, vamos falar, um funcionário desse que foi desligado, por exemplo, que está com dificuldade de pagar o aluguel, é a mesma coisa, isso vai sucessivamente. É Cascata, né? muito complicado, cara. É um efeito cascata muito complicado, assim, de se administrar. Eu, particularmente, bom, você conhece, a gente discutiu isso no FPA, eu tenho muitas restrições a leis que impactam no direito privado, mesmo em momentos de crise aguda, em momentos quase de Uhum. guerra como esse, justamente pelos impactos que elas possuem em alguma das partes. Então, muitas vezes acaba sendo algo que agrada à primeira vista, mas que atrapalha depois. Uhum. E, assim, é complicado. Hoje a gente pode falar também, você está falando enfim, tem muitos aspectos de direito de família aí interessantes para a gente debater.
É, cara, hoje ainda tá saindo a questão do Corona Voucher, né? Que a galera tu viu a briga porque o pessoal quer que se Uhum. chama renda básica e o outro fala de Corona Voucher. Chegou a ver É, essa eu, complicação aí? eu vi que tá tendo essa briga nominal, né, pra gente ver, e acho que é justamente, acho que até o seu pai falou isso, a politização também dentro do coronavírus, né, além como a gente viu do Big Brother ontem, né, mas dentro do coronavírus, a nomenclatura, a forma, se é possível, tem que ser por emenda constitucional ou não, também está sendo o debate atual, e Mas é ainda... porque o nominal aí não é só nominal, né? Porque, por exemplo, qual é a grande questão do negócio aí? Se fosse aprovado, porque a galera pegou um projeto de renda básica que não era para ser um projeto, veja, na estrutura do projeto original, não era para ser um projeto temporário, e aproveitou ele, que já estava tramitando, para fazer uma espécie de auxílio temporário. Uhum. Aí, quando a galera está chamando de Corona Voucher, não é só por conta da situação, é mais para tentar dar o aspecto de algo temporário. Se você fala da renda básica, sei lá, renda básica mínima, renda básica do Sim. cidadão, você está falando de algo que pode sobreviver ao longo do tempo, né? Pode virar uma nova CPMF. Para quem não lembra, o P aí é provisória, né? Então, assim, e o governo tá. E esse é um negócio muito louco, porque o governo nem sabe como é que vai dar esse dinheiro. Tá Veja, sendo debatido isso aí. é para 20, 25, 30 milhões de pessoas. Como é que Como controla chegar, isso? né? Como chegar e como controlar. Esses cúmulos são realmente mais difíceis, né? Para você falar em aspectos realmente de um recorte. Ainda sobre direito civil, a gente sabe, até para tocar esse ponto importante, você vê a exclusão, né, das postagens, né, do presidente da República pelo Twitter. Isso é um ponto também importante, né, de você começar a ter um poder das redes sociais. Eu mandei essa mensagem para o Daniel, ele falou, meu irmão, isso aí a gente tem que conversar sobre isso. E eu acho que você vê, Ah, hoje também saiu uma questão meio que uma desburocratização do sepultamento, né, para que você haja a liberação dos corpos sem a lavratura realmente do registro de óbito. Então também foi um ponto importante, né, no direito civil. O que é que você tem para essa, falar ainda aí? essa questão de rede social ela é algo que já vinha acontecendo antes, né, da pandemia. Ela é um tema que é muito discutido, é muito legal, porque eu acho que a gente tem que falar assim no podcast, é um tema que envolve, se você entende que a rede social é uma ferramenta de massa, se de fato ela é uma concessão e ela tem que ser vista como mídia, ou se ela tem que ser vista como uma empresa privada que pode fazer o que ela quiser. Eu acho que o principal cerne da questão é esse. Você tem bons argumentos para os dois lados, Nossa. né? Acho que para os dois lados, porque ela é uma empresa privada, nunca foi caracterizada como concessão, como mídia, etc. Ela tem as políticas próprias dela, tem a regra de cultura. Ao mesmo tempo, é difícil você falar que um WhatsApp hoje não é uma ferramenta de uso difundido, uso de massa, né? Totalmente. Então, assim, é complicado, cara. Eu acho super complicado. Particularmente, acho super complicado porque você entra num ponto que é o seguinte, cara. O que é desinformação? Tá entendendo? Porque se você tem diretrizes mais diretas, como, sei lá, pedofilia, assassinato, etc., beleza, eu acho que dá pra você falar aí sobre coisas que são crime, etc. Agora, quando você vai pro lance da desinformação, é algo muito complicado, porque isso tem acontecido no YouTube também, porque Uhum. assim, é aquilo que a gente fala, o que é desinformação, entendeu? O que é desinformação? É a minha opinião e não a outra? Então assim, sei lá, até hoje tem o Partido Comunista no país, tem pessoas, enfim, que defendem outro tipo de regime. Um lado é certo, um lado é errado, é muito difícil quando você fala de opinião, sabe? E eu acho que isso na. E outra coisa, se o cara estiver lá falando de terra plana, será que o cara não tem o direito de falar a merda que ele quiser? Essa é a minha dúvida, entendeu? Eu acho que quanto É, mais você dá assim, poderes, né, às redes sociais, você também vai dar o poder a ela retirar também, ela julgar isso aí. Então acho que o debate é bem esse o centro, né? Se ela tem o poder de retirar, né, ela pode julgar também, então, né? ela julga, óbvio, que tem um julgamento, né? É a mesma coisa aí já tu pode entrar na questão de proteção de dados, galera. Assim,
O que vocês estão dispostos, vocês que estão vendo aí, o que vocês estão dispostos a abrir mão em termos de privacidade após a crise do coronavírus? Porque se você olhar assim, o 11 de setembro mudou a nossa forma de estar em aeroportos. Você hoje, principalmente em voo internacional, mas mudou a forma da gente estar nos aeroportos, porque ficou muito mais delicado. E principalmente entrar nos Estados Unidos e tal. Assim, se você tentar entrar nos Estados Unidos vindo de Cuba, por exemplo, eu garanto que você vai ser bastante questionado. Tudo isso muda. E agora, isso era uma coisa localizada, era um problema nos Estados Unidos que gerou, enfim, um desdobramento e tal. E agora, com uma coisa global assim, será que a gente vai chegar as autoridades sanitárias poderem ter acesso a com quem a gente teve contato, que lugares que a gente esteve, a nossa temperatura? Isso é algo que é uma pergunta muito crucial, né? Você falou Porque totalmente vai mudar, certo aí. cara. O que você está disposto a renunciar para uma segurança global, para uma saúde, né, pública, e aí, consequentemente, é quem vai gerenciar esses dados, e eu acho que isso é o ponto essencial que interessa a todos, velho. Você vê o que a gente está copiando dos outros países aí, você vê a China fazendo isso e, enfim, velho, sendo os próximos capítulos que já chegaram, né? Porque na verdade é a conversa que a gente estava tendo lá no podcast, né? Então, até pessoal, acesse o podcast aí se vocês quiserem rir um pouco de maneira bem divertida, tentando falar sobre um tema tão sério, mas da maneira que a gente consegue falar. Mas é um pouco do que a gente falou, assim, volta a ser um debate entre o Estado e a liberdade individual. O que a gente vai topar, aceitar de limitações de liberdade para que uma nova pandemia não ocorra? Porque, veja, os estados, os países vão tentar buscar, vão sentar para buscar uma conversa no sentido de que, cara, não pode ter uma próxima. Fora que é o seguinte, se você até vê lá o infectologista Watts, lá na Roda Viva, ele estava falando assim, mesma coisa a gripe aviária, todo ano em algum lugar a gente mata não sei quantas aves que tem um princípio de foco de gripe aviária. Isso vai acontecer com o coronavírus. A gente vai ter que ficar controlando aqui e acolá. E na próxima, entendeu? E esse é o debate. Lá na China, quando eu estava estudando, meio que ele usava muito essa frase de Hipócrates, né? Que ele falava assim que para males extremos são necessários, né, remédios intensos para serem eficazes. Ou seja, era necessário ter essa renúncia, esse sacrifício, né, de você sacrificar a sua privacidade, por exemplo. Mas essa frase ela é usada para muito regime autoritário. Por isso que é o cuidado que a gente tem que ter, né? E justamente, e como é que cada um dos países lida com isso? Porque uma coisa é a China. O cidadão chinês, cidadão coreano, cidadão japonês, cidadão asiático, de maneira geral, lida de uma forma. Se lidar na terra da liberdade, como nos Estados Unidos, lidar com dados num lugar que, você, mesmo com histórico de alguma doença pretérita, às vezes até com psicólogo, etc., você consegue comprar armas. Você vai conseguir ter uma forte atuação em relação a doenças prévias. Isso é algo que a gente vai precisar começar a lidar, sabe? E aí, mais aspectos relacionados ao direito que você queira puxar? Bicho, eu vou soltar aqui várias pontas. Você solta aí, beleza? Amarra. Seguinte. Show. O Supremo está falando muito hoje sobre jurisprudência de crise, né? As pessoas estão fazendo não críticas, mas apontamentos no sentido de, caramba, diversas liminares que estão saindo com impactos puramente políticos, né? E não se fala mais em ativismo, fala-se na necessidade de você ter uma jurisprudência de crise, para que você não haja uma regulação puramente por decisões monocráticas. Outro ponto legal que a gente tem que discutir aqui, ou brevemente no FPA, é sobre direito econômico. Então, veja, o direito da concorrência agora, principalmente esse gerenciamento dos cartéis de crise. Tanto os Estados Unidos, né, como a China já estão fazendo isso. Ou seja, essa falta que a gente está vendo de máscaras, de álcool em gel, é óbvio que há também uma própria manipulação de mercado que pode estar acontecendo. Então, o direito econômico ele vai trazer essa perspectiva da regulação do Estado diante dos cartéis de crise. Sobre direito penal, hoje o STJ, né, no HC 568693, mandou soltar todos os presos, né, que hajam liberdade condicionada e fiança. Então, eles vão ser soltos devido a essa questão da coronavírus.
E também, um aspecto importante que no direito tributário já tem uma corrente querendo falar numa teoria do fato príncipe, ou seja, aplicando, né, a pandemia do coronavírus para ressalvar o diferimento do pagamento do tributos. Então, é um ponto também que eu acho que eu vou levantar a bola para você vislumbrar o que é que você acha adequado. Na ética, a gente estava mencionando a ideia dos médicos, né, as escolhas trágicas que eles vão fazer, ou seja, aquela ideia de você salvar uma pessoa mais nova e deixar, né, uma pessoa mais velha sem o respirador. Então, isso aí, eu estudei lá com aquele Michael Sanders em Harvard, está aplicando completamente, velho. A ética total, agora aplicada no direito nessa época de pandemia. Eu acho que esses foram os principais pontos que me chamaram a atenção assim, no direito, para a gente amarrar alguma ponta aqui, velho. Ah, é bastante coisa. Essa questão do que se precisa em épocas de crise é muito complicado, porque também é demanda e oferta, né? Você tem uma série de empresas que trabalham com respiradores que são máquinas complexas de se montarem, porque uma coisa é o respirador. Você vê várias reportagens falando, respirador ajuda. Cara, mas o respirador, para quem está com doença grave, é um respirador super complexo, é caro de montar, não é simples de fazer, tem poucas empresas que o fazem no mundo, né? Então você tem no momento que tem demanda e oferta completamente fora do comum, você é complicado, né? É a mesma coisa do álcool em gel, né? E aí não adianta, aí o Estado vai, não adianta confiscar, etc. Assim, ou os estados fazem estoque e se organizam, talvez, para cobrir a lacuna da iniciativa privada em momentos de não pandemia, o que a gente sabe que o Estado não faz, especialmente os estados como o Brasil, né? A gente não faz, ou então vai sempre ter uma problemática é, no momento no momento que acontece alguma coisa como essa, né? O outro ponto que você comentou aí, qual foi antes do diferimento dos impostos, você falou de outro. Direito penal, né? Você tem a Cara, liberdade dos direito presos. penal, isso aí tem várias situações, né? Os crimes que são feitos nessa época aí, eu acho que tem muita coisa que está acontecendo, né? De furto, etc. Você tem menos policiamento nas ruas, você tem. Isso é muito sério, cara, porque você tem por exemplo, e a população de rua, e a população pedinte, e a população que depende de alguma assistência, quando você está todo mundo em casa, né? A gente viu vários centros aí, várias grandes cidades que viraram verdadeiros desertos. Então você tem um aumento de saques, como aconteceu agora, está acontecendo no Rio de Janeiro, você tem aumento de outro tipo de crime que normalmente não tem quando as pessoas estão na rua, né? Sim. Eu acho que tem isso, e esse ponto das prisões é um ponto bem controverso. Não sei, assim, eu não sei, aí eu não sou penalista, acho que você também não. Eu acho controverso, porque não sei até que ponto em casa, não estando É lá, porque se não. delicado, velho. Eu discuti isso com meu irmão ontem, velho. E aí a gente ficava voltando e voltando ali para alguns países e a gente, bicho, mas, né, vai tocar naquele ponto essencial, né? Onde é que é o ponto médio das coisas? E aí, achar esse ponto médio é muito difícil, principalmente nesse tempo que as emoções estão, né, aguçadas de todo mundo. Cara, eu acho que não deveria ser difícil achar o ponto médio, entendeu? Porque, por exemplo, se você tem crimes graves, crimes contra a vida, pô, Sim. eu vi casos de crime contra a vida em âmbito conjugal, do cara ser liberado, o cara vai voltar pra onde? E, tipo É, assim, tá entendendo? Aí você tá uhum. falando, cara, como aí? O cara matou a esposa, tem os filhos em casa, vai voltar pra casa? Tá entendendo? Então eu acho que. E assim, até que ponto no presídio, se você já está confinado, você tem menos foco, a não ser que você tenha. Eu acho assim, tá? Minha opinião de não Uhum. penalista é o seguinte: se você não tem um foco, não tem um agente de saúde infectado, você não demonstrou que naquele presídio tem chance de todo mundo ficar infectado, você não está falando de crimes graves, etc. Então, eu acho que não deveria ter essa mudança, entendeu? Principalmente assim, de rodo, porque já é um momento que as pessoas estão assustadas. Já é um momento que você tem menos forças policiais, né? Não tem jeito, porque nós policiais também estão expostos, né? Também estão completamente expostos. Então, e ainda mais que tem esses casos bizarros, né? Crime contra a vida, etc. Eu acho que, enfim,
E, cara, tu tocou num ponto de diferimento e não só isso, também essa questão dos tributos, o governo parece que vai soltar alguma coisa, né, em relação à postergação dos tributos, pelo menos no âmbito aí federal, por É, algum tempo, né? eu confesso que eu não tenho autoridade para falar ainda assim, porque o que eu vejo é muito conversa de WhatsApp e tá tendo uma discussão realmente dentro desse ponto, mas o que eu concordo, O assim, IR agora, o IR já foi prorrogado, né? A entrega do IR agora sim, para sim, imposto de renda foi para final 30 de de junho. junho, isso mesmo, prorrogou 60 dias. O que eu vejo só é a necessidade que a gente não haja, né, essas decisões de políticas públicas através do judiciário. Porque o judiciário não consegue ter uma macrovisão, né? Então, quanto mais, né, o Poder Executivo e Legislativo Ô, conseguirem. mas aí tem que falar com eles isso, porque não é todo mundo que tem essa visão. O Poder Judiciário hoje em dia gosta de fazer Não, é, política pública. eu sei que as hipóteses excepcionais, o judiciário está atrelado a realmente desenvolver políticas públicas, É, mas eu fico mais com medo realmente dele não ter essa macrovisão. Então, a macrovisão orçamentária, quando a gente está falando do FPA, poxa, qual é o problema que eu vejo no Brasil principal hoje? É um orçamento engessado de mais de 90%, velho. Então, óbvio que a gente vai discutir várias coisas pós-coronavírus, feito pacto federativo, feito Estado e município, né, limitando direito de ir e vir. A STF disse que era constitucional. Então, mas, bicho, a gente vai ter que discutir essa questão, né, para cada vez mais isso aí tá afinado quando chegar uma próxima pandemia dessa. não, com certeza. E assim, vai ser o governo, não tem jeito, vai ter que abrir mão aí de muita grana para conseguir voltar a fazer Guilherme, voltar a economia nos trilhos. o déficit primário estava em cerca de 100, 150 bilhões, antes de tudo, né, antes de saltar tudo do coronavírus aí. Hoje está em quase menos 400 bilhões, então foi um gap aí de quase 250 bi, né, e o Tesouro Nacional saiu ontem isso aí. Então, para você Uhum. ver como realmente assim, o pessoal vamos, e ainda assim as medidas são insuficientes, ainda assim precisa alterar muita coisa. Eu sei que sim, né? Mas estão tentando, velho. Estão tentando discutir aí. É muito complexo, porque é muito complexo. Na Isso. verdade, é muito raro, é um cisne negro total, né, cara? A gente está falando de toda a economia no mundo parar, shutdown, e por 30 dias, entendeu? Depois eu vou ficar curioso para ver o impacto positivo ambiental depois desse mês de março, abril, assim, se Ah, tem já tá alguma coisa tendo, positiva. velho. Você viu as notícias É, que teve lá não em tem Porto de Galinhas, fábrica, o não pessoal tem em porra Maracaípe nenhuma. lá, você viu, não? O cara com rede de Virão arrasta lá água em clarinha, né? Maracaípe, velho. O cara passou uma rede de arrasta lá e aí o cara tirou mais de 10 carrinhos de mão, assim, de peixe, velho. Ele ficou tão achando que foi um milagre que ele doou todo o peixe pra comunidade lá. Então tão surgindo algumas coisas assim, alguma reação da natureza, com certeza, velho. Com certeza. Cara, vamos encerrar E por aí, hoje? bora. Eu Ó, deixo. deixa eu te pedir um favor, vê Diz se você aí. consegue gravar, Beleza, pode deixar. Esse aqui a aí gente tu me deixa, manda, faz o download e me manda aí. a gente deixa para debate aqui. O que é que você deixa aí de mensagem para a gente não perder a fé só? E aí, como é que. Não, galera, quem estiver estudando aí, tem muita gente aí que segue, que é seguidor pessoal, que tá vindo aí pra curtir, pra prestigiar. Obrigado aí, agradeço aí mais uma vez. É, Quem estiver estudando, foco, continue, tente fazer esses horários, tente fazer um cantinho para você, faça que nem a Ivelise aí, bote roupa para trabalhar e fique em casa. Não desanime, as provas vão vir. Perguntaram aí sobre o concurso, cara, eu acho que a gente tem que ser bem honesto. Cara, até maio, assim, não dá para ter noção de nada. Qualquer coisa que se fale blá blá blá, entendeu? É um prognóstico que ninguém sabe. A prova da Isso. OAB foi suspensa. Ninguém sabe quando vai poder voltar a ter aglomeração, de fato. Quais vão ser as regras dessa aglomeração? Então, eu não acho que vocês têm que ficar preocupados com data de prova. Eles têm que ficar Nossa. preocupados em se manterem bem, estudando na frente. E sempre pensa o seguinte, cara, alguém está estudando. Então, se você está parado só para ver Netflix, alguém está na tua frente. Isso para quem está estudando para concurso é, é batata. É o que eu penso aqui também, eu tava falando, eu vou fazer uma prova aqui de triatlo em junho e, pô, a prova provavelmente vai ser adiada. Eu posso parar de treinar, mas eu tô. Se alguém tá na tua frente, se você Tá. parar, tu vai cair o ritmo. O atleta É ele isso. conta das Olimpíadas, né, velho? Passou mais um ano e o cara fala: caramba, e aí? Tu acha que o cara da Olimpíada, o cara tá comendo hambúrguer agora, tirando onda? Não dá, cara. Então, assim, você pode até. Eu acho que é salutar você cuidar da tua saúde mental, equilibrar mais as coisas nesse período, cuidar da tua família.
Mas, bicho, se você parar, a galera vai te atropelar, porque Isso assim, aí. não tem jeito, sabe? Em relação a quem tá atento aí, cara, é muito legal esse exercício de pensar nos aspectos da pandemia e seu reflexo no direito, porque são muitos e eles estão mudando todos os dias. Top, Guilherme. Isso aí, velho. Eu também concordo contigo, velho. Sobre esse aspecto principal, emocional, a gente tem que saber que estudar é um ato de fé. Então, estudar é igual à pandemia. A gente também não sabe o que é que vai acontecer com antecedência, o que é que vai vir, né? Então, antes de tudo, é um ato de coragem, é um ato de sacrifício pessoal. É você que está renunciando ali, né? É você que se coloca o seu na reta, é você que se coloca em risco. E eu acho que, dentro dessa ideia, né, a gente tem que ter a fé mesmo de acreditar que o vento vai soprar para um lado positivo para a gente. Seja a oportunidade de você revisitar algumas coisas que você queria revisitar em você, seja o fato simplesmente de você pensar, né, e acreditar que há um propósito para tudo, né, e se for para, enfim, você interpretar tudo que está acontecendo com muito pessimismo, eu acho que vai ser simplesmente um mero acontecimento na sua vida. Se você realmente quiser permanecer na inércia, eu acredito que é a pior coisa que você faz agora. Então acredita aí que esse sacrifício pessoal ele vai fazer com que você chegue lá. Tenho certeza que vai apontar para a direção correta. É isso. Ó, só antes da gente finalizar aí, o Will me perguntou se é válido diminuir um pouco o ritmo de estudos. Eu acho, aí eu vou dar a minha opinião, o Felipe pode dar dele. Eu acho que sim, pode ser válido sim você diminuir um pouco o ritmo, cuidar da tua saúde mental, cuidar da tua família, entender que talvez seja um momento diferente, não sei se você tem família em casa, se você teve a sua rotina prejudicada. Então, assim, é válido sim você cuidar e ter esse cuidado. Talvez dê uma equilibrada no seu ritmo, talvez não seja o momento que você vai estar acelerando pesado, até para você meio que não cansar antes da hora. Mas pese bem essa diminuição. Depende muito do teu objetivo, entendeu? Se você estava com o objetivo já traçado, talvez eu vou estudar esse ano carreira jurídica, eu vou fazer um curso regular para começar a fazer minhas provas em 2021. Se teu objetivo já era esse, nada tem que mudar. Se você estava com uma prova já em mente, já fez vários concursos, já fez várias provas, e você está com pô, eu ia fazer uma prova em março, agora vai para maio, junho. Aí talvez dê para você dar uma calibrada, dar uma respirada. Então depende do momento que você tá, né? O Felipe é Perfeito. especialista nisso, porra. Eu não passei para nada. Nada disso. Aí tem muita experiência, velho. Guilherme é ouvido de Ah, todo mundo, velho. O cara tem uma visão, né, de vida e também de projeção mesmo, eu admiro muito isso em você, velho. Isso é. mas é isso que eu penso, assim. Não sei se você concorda. Não, totalmente, velho. O cenário que você está inserido, Wilmo, é essa a ideia, velho. O cenário que você está inserido. Dá uma compreendida aí, né? Se for necessário você arregaçar as mangas também, ajudar em casa, é importante você estar presente nesse momento também, não se excluir tanto, né? Só para fazer esse isolamento estudantil. É isso. Valeu, amigo. Obrigado. Valeu, meu Grava aí irmão. pra gente depois aproveitar. Beleza, velho. Te Obrigado, viu, vejo no velho? próximo FPA aí. Tamo junto, é isso aí. Tamo Um junto. abraço, Um boa abraço. noite. Valeu, Valeu. galera. Tchau, tchau.